Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos afirma, em João capítulo 1, verso 14, que o Verbo, Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós, e declara a sua palavra cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a palavra, ela nos declara que a pessoa de Cristo, ela é a pessoa do próprio Deus encarnado entre nós. E a palavra ainda declara que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ela diz, olha, antes ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você pode dizer amém? E a palavra do Senhor também declara que após a sua morte, ele ressuscitou. Você pode dizer aleluia? Queridos, olha, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, declara a palavra do Senhor. Mas ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, amém? Lucas capítulo 24, versos 5 e 6, a palavra diz assim, olha, por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Aleluia. E a palavra diz que depois de ressurreto, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é assunto aos céus. Ele é elevado aos céus e ele está assentado à destra de Deus. Amém? Então, o que a palavra nos declara? Primeiro, Jesus nasceu, ele se fez carne, o Verbo encarnou. Mas a palavra também declara que ele foi morto, e ele foi morto em morte de cruz. Mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou. Amém? Mas qual o ministério atual de Jesus? O que é que Jesus faz assentado à destra da majestade de Deus? E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo no céu, ele está inteiramente relacionado à função de mediador entre Deus e os homens. Ou seja, aquilo que ele fez enquanto carne, aqui, como Verbo encarnado, continua sendo uma realidade nos dias de hoje, amém? E nós percebemos isso na palavra, e nós vamos observar alguns aspectos que demonstram essa verdade. E eu quero então convidar você a abrir a Bíblia, inicialmente em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 45. 1 Coríntios 15, 45. A palavra diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, ou alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Você pode dizer glória a Deus? A palavra também declara lá em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então essa palavra nos declara que Cristo, ele é o doador da vida. Amém? A palavra nos diz lá em Gênesis 2,7 que o primeiro Adão, ele foi formado do pó da terra. Ou seja, ele é feito, ele é criado. E ele então recebe de Deus o sopro de vida.
E a partir de então, diz a palavra que ele se torna alma vivente. Então a palavra nos faz entender que esse homem, ele é terreno, esse homem ele é da terra, esse homem ele é natural. E também por meio desse homem, diz a palavra, que entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado, a morte, ela se estabeleceu. A Bíblia diz que, assim como o primeiro homem, ele foi terreno, todos os demais homens que vieram após ele, descendentes dele, são também terrenos e naturais. O último Adão, porém, declara a palavra do Senhor, ele é espírito vivificante. Diga comigo, espírito vivificante. Entenda, o primeiro Adão, ele é natural, mas o segundo Adão, que é Cristo, esse é espiritual, amém? O primeiro, irmãos, diz a palavra, ele foi criado. O primeiro ele foi formado do pó da terra. E somente quando o Senhor soprou sobre ele o seu espírito, é que então ele se torna alma vivente. Mas o segundo Adão, ele é espírito vivificante, amém? O que é que isso significa? Isso significa, irmãos, que ele é quem dá a vida, amém? Ele é quem traz a vida, ele é quem doa a vida. Por isso a palavra diz assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, amém? As coisas velhas, aquilo que nos foi dado pelo primeiro Adão, já não tem mais sentido nem razão, quando nós somos tocados pelo Espírito vivificante que é o próprio Cristo. Então Cristo, ele é a vida dos céus, amém? Então ele veio da parte de Deus para tornar a realidade do céu presente entre nós. Então ele é o doador da vida. Então, diante de uma realidade caída, mortificada, separada de Deus, declara a palavra do Senhor que o seu ministério consiste em trazer a vida, amém? Então olha, todo aquele que se depara com Cristo, ele é vivificado. Todo aquele que tem um encontro com Cristo, ele recebe a vida de Deus. Todo aquele que encontra-se com Cristo, ele torna-se uma nova criatura, uma criatura que é refeita. Então, eu quero declarar nessa noite, a vida para Jesus, em Jesus para você, amém? Como nós precisamos compreender essa verdade? Isso significa que Ele pode, e Ele quer mudar, transformar toda a realidade de morte que possa haver em nossa vida, em vida. Você pode dizer amém? Não existe uma só área da nossa vida que Cristo não possa vivificar. Não há uma só área da nossa vida que Ele não possa tocar com a glória dos céus. Não há uma só área em nossas vidas, irmãos, que Cristo não possa transformar, amém? Eu tenho entendido nesses últimos dias que nós precisamos ser mais conscientes da presença de Deus. Porque quando nós somos conscientes da sua presença, isso significa dizer que nós o reverenciamos de uma forma mais profunda. Isso significa dizer que nós não nos distraímos com aquilo que pode roubar a sua atenção e aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Certamente, todos nós cremos que Cristo é o mesmo, sim ou não? Ele é o mesmo. E se Ele é o mesmo, Ele continua agindo como sempre agiu, Ele não mudou, amém? Ele é espírito vivificante. A sua palavra diz que por meio dele todas as coisas foram criadas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando o Senhor Deus disse haja, Cristo estava criando.
Cristo estava trazendo à existência. E a palavra diz, irmãos, que do nada Ele criou todas as coisas. E quando nós nos tornamos conscientes da sua presença, entendemos quem Ele é, e que Ele está no nosso meio, então nós somos tocados por essa verdade, e Ele então começa a agir outra vez, e vivificando áreas da nossa vida que estejam mortificadas, amém? Isso se aplica tanto ao nosso espírito, como à nossa alma, como também ao nosso corpo. Cristo não mudou, irmãos. Nós só precisamos ser conscientes da sua presença. Porque a sua palavra diz assim, olha, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, como nós nos aproximaremos daquele que não consideramos estar presente? Mas quando nós entendemos e consideramos a sua presença, a sua glória se manifesta. Eu conversava com o pastor Mark e dizia, e perguntava para ele, como foi que começou essa manifestação gloriosa de Deus na sua vida, onde tantos milagres têm sido vistos, percebidos. E ele foi falando que isso foi acontecendo naturalmente na medida em que ele se aproximava mais e considerava mais a presença de Deus. Mas ele disse que uma ocasião em especial o impulsionou a entender que Deus, de fato, Ele continua sendo o mesmo. E ele disse que isso aconteceu no México. E ele disse que ele estava diante de uma mulher, num lixão, um lugar de muita pobreza. E essa mulher chegou até a sua presença. E essa mulher, ela tinha apenas um olho. E ali então ele orou por ela. E ele disse assim, eu vi diante dos meus olhos o Senhor criar um novo olho naquela mulher. Você pode dar glória a Deus? Parece algo assim tão surreal, que a gente fica de fato assim espantado. Mas ele disse, eu vi um olho sendo formado diante dos meus olhos. Porque Cristo é Espírito vivificante, amém, irmãos? E quando a sua presença está em nós, nós seremos tocados por esse Espírito que tudo vivifica. Mas também nós seremos canais por onde Ele quer vivificar a outros, amém? Então nós precisamos entender que, ainda que o primeiro Adão, ele tenha trazido toda sorte de pecado a esse mundo, mas o último Adão, que é o Espírito vivificante, ele traz a vida dos céus e torna uma realidade na terra, amém? Então o que é que eu quero que você entenda com isso? A vida em Jesus, para tudo que esteja morto na sua vida. Nessa noite, o Senhor pode vivificar qualquer área da sua vida. Ele pode mudar. Ele pode sarar, Ele pode transformar, Ele pode recriar aquilo que precisa ser recriado na sua vida, amém? Então, de fato, entenda essa verdade declarada pela palavra do Senhor. Cristo é o doador da vida. Declare isso comigo, diga, Cristo é o doador da vida. Então, quero declarar no nome de Jesus, que você não sairá daqui nessa noite da mesma maneira, mas que um toque de vida do Todo-Poderoso será liberado sobre a sua vida hoje, amém? Em nome de Jesus. E você sairá daqui transformado, você sairá daqui fortalecido, revigorado, curado, sarado, para a glória de Deus, amém? Porque, irmãos, nós precisamos entender que assim é a vida do Senhor, aonde Ele está, tudo é transformado. Aquela mulher que padecia de uma hemorragia, ela disse, olha, se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei sarada. Então, querido, nós precisamos entender que aonde Ele está, a glória dos céus se manifesta. E a glória dos céus, ela quer se manifestar hoje sobre a sua vida, amém?
Uma segunda verdade que nós percebemos: Cristo, o cabeça, e a igreja, o seu corpo. Abra a sua Bíblia em Colossenses 1. Colossenses capítulo 1. O verso de número 18. A palavra diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Aleluia! Qual é o significado de Cristo ser o cabeça da igreja e a igreja ser o seu corpo? Quais as implicações que isso traz à nossa vida? A primeira delas, diga comigo assim: direção. Olhe para a pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela: direção. Ou seja, Cristo dá direção, Ele dá rumo, Ele dá sentido às nossas vidas, amém? Ele é o cabeça, Ele é aquele que aponta o caminho. Em um mundo de tantas incertezas, de tantos temores, de tantos medos, de tantas desilusões, nós precisamos de um sentido. Nós precisamos de uma direção. Nós precisamos conhecer o caminho. E Cristo, Ele é o cabeça. É Ele que dá sentido, é Ele que orienta. É Ele que traz direção para a sua vida. Como é maravilhoso nós termos a segurança de que nós concluiremos o nosso propósito. E Cristo nos oferece isso. Se você não sabe o caminho, se sua vida é cercada por incertezas e medos, Cristo, o Espírito vivificante, Ele pode tocar a sua vida, mostrando o caminho no qual você deve andar, amém? E como é que isso se aplica de forma prática na nossa vida? Isso significa que, de forma prática, você não anda mais de forma errante. Você já não anda mais como quem não sabe aonde chegar. Você não anda como se você estivesse perdido, sem direção. Mas você tem uma certeza. Você sabe que você vai chegar aonde você precisa chegar, porque Cristo, Ele te orienta, amém? Mas muitas vezes, nessa caminhada, mesmo tendo uma compreensão como essa, nós nos sentimos fracos. E a palavra de Deus, ela nos ensina que Cristo, como cabeça do corpo, Ele também traz sustento. Diga amém. Isaías 41:10 diz assim: olha, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Então Jesus, Ele não somente mostra o caminho, não somente dá a direção, como Ele nos sustenta no caminho. Ele vai conosco, Ele está ao nosso lado, amém? E quando muitas vezes nós nos sentimos fracos e caímos, Ele nos ergue. Com a destra da sua justiça, diz a sua palavra. Então, olha, Ele declara que nós não precisamos temer, nós não precisamos nos assombrar, porque Ele nos esforça, porque Ele nos ajuda, amém? Então, como é glorioso, irmãos, sabemos que nós temos um caminho e que nesse caminho nós não estamos sós, que Ele está conosco, que Ele vai conosco, amém? Então, declare para essa pessoa que está ao seu lado, diga: Jesus tem sustento para você. Amém? Você crê nisso? Jesus tem sustento para você. Ele está ao seu lado, amém? E sabe o que é interessante? Porque como cabeça da igreja,
Jesus ele também concede dons espirituais. Amados, isso é tão glorioso. Porque olha, diante da realidade de uma nova criação, de uma vivificação do Espírito, a palavra diz que ele concede dons espirituais, ou seja, é o poder e a atuação do Espírito em nosso favor. Amém? Ah, querido, nós somos muito mais que abençoados. Porque a palavra diz, olha, que a ação do Espírito de Deus nos é favorável. Nós podemos contar sim com as ações de Deus em nosso favor. As manifestações do Espírito que vivifica tornam-se reais em meio às obras de morte e de pecado. Então a palavra diz que Ele nos mostra o caminho, que Ele nos sustenta no caminho e que os dons do Espírito vão operando em nosso favor, vão ministrando em nosso favor. Então o Espírito agora, ele não é mais soprado, mas agora ele habita em nós, ele reside em nós, amém? E aí deixa eu dizer algo para você, por isso que é tão extraordinário sermos corpo de Cristo. Porque entenda, os dons que o Senhor lhe deu, não é para te beneficiar, mas é para beneficiar o outro. Mas olha que coisa linda, a palavra de Deus diz que nós não temos todos os dons, de forma que nós precisamos uns dos outros, amém? Então aquilo que eu tenho necessidade, aquilo que eu tenho falta, você me supre. Aquilo que você tem necessidade, aquilo que você tem falta, eu lhe supro. Ou seja, os dons do Espírito que em mim operam, que em você operam, eles são para o nosso auxílio, eles são para o nosso favor, ele vem nos abençoar, amém? Mas muitas vezes, o diabo, ele quer roubar isso de nós, achando ou colocando na nossa mente que nós podemos caminhar sozinhos. Mas nós precisamos caminhar como um corpo, amém? Então Cristo, sendo o cabeça da igreja, Ele nos dá direção, Ele nos dá sustento e Ele concede dons espirituais para que a igreja do Senhor, que é o seu corpo, ela possa operar poderosamente na terra, amém, irmãos? Entenda aquilo que a palavra do Senhor está falando ao nosso coração quando nós nos reunimos num ambiente como esse. Os dons do Senhor estão para nos favorecer, de forma que se há alguém enfermo, há alguém que tem o dom de cura, há alguém que pode ministrar a cura, de sorte que há alguém que não tem conhecimento, a palavra nos ensina que há alguém que tem uma palavra de conhecimento, e assim o corpo de Cristo ele vai sendo aperfeiçoado para a glória de Deus, amém? É por isso que nós precisamos compreender essa verdade. Então Cristo, Ele é esse Espírito vivificante, Ele é aquele que nos dá a direção, que nos dá o sustento, e que os dons do seu Espírito estão a nosso favor, amém? A terceira verdade, a palavra diz que Ele é o pastor das ovelhas, está lá em João capítulo 10, o verso de número 10. E qual é o significado disso? Cuidado, diga comigo assim, cuidado. O Salmo 23 que nós conhecemos muito bem, a palavra diz que ali Ele nos guia como um pastor, amém? É interessante nós olharmos a figura da ovelha, eu falo do animalzinho, ela é um animal que precisa de fato da direção de seu pastor. A ovelha é um animal que ela é uma presa fácil se ela não for cuidada. E nós precisamos desse cuidado, irmãos. A palavra diz assim, olha, que aos nossos olhos o nosso caminho parece bom, mas o fim deles é morte. Nem tudo que parece ser, na verdade é. Mas a palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, amém? E como nosso pastor, Ele nos guia, e quando nos guia, Ele nos protege, Ele é o nosso companheiro constante, Ele é aquele que está sempre presente. A palavra diz assim, olha, nele há refrigério e repouso.
Certamente você já deve ter sentido em algum momento da sua vida situação onde você precisa de um refrigério, você precisa de um consolo, você precisa de um repouso, você precisa de um descanso. E como é bom ter a Cristo. Como é maravilhoso ter o nosso pastor, porque Ele é provisão. Você pode dizer amém? Ele é provisão. A palavra diz, olha, nele há veredas justas, caminho reto, caminho seguro, amém? É por esse caminho que Ele quer nos guiar, é nesse caminho que Ele quer nos conduzir, declara a sua palavra. E a palavra diz, olha, com o seu bordão, Ele afugenta os animais ferozes, e com o seu cajado, Ele nos guia. Então Ele não somente nos conduz no caminho, mas no caminho Ele vai nos protegendo de tudo aquilo que é mal. Queridos, como é maravilhoso pertencermos a Cristo. Como é maravilhoso estarmos diante da sua presença. A palavra diz que Ele é o verdadeiro pastor, amém? Pastor é aquele que cuida, então Ele supre todas as suas carências, todas as suas necessidades, Ele nos supre de tudo, amém? De tudo. É por isso que nós precisamos estar na sua presença. Uma quarta verdade está lá em João 15, a palavra fala de Cristo como a videira e os ramos. E qual é o significado disso? Produção de frutos espirituais. Entenda, antes nós frutificávamos a partir de uma realidade caída. As nossas obras eram obras mortas. Não havia bem algum nelas. Eram obras de morte, por quê? Porque estávamos mortos. Mas agora, a partir de uma nova realidade criada, nós produzimos frutos que são frutos espirituais. São frutos que foram vivificados. O agricultor, que é o Pai, vai removendo na nossa vida todas as arestas para que haja uma produção cada vez maior de frutos que permanecem. O Senhor vai podando nossas vidas, irmãos. O Senhor vai limpando nossas vidas. O Senhor vai tratando conosco. O Senhor vai sarando cada um de nós. O Senhor vai removendo aquilo que precisa ser removido das nossas vidas, para que de fato nós possamos dar frutos que permaneçam, amém? Somente Ele pode proceder assim. E assim nós damos muito fruto, e frutos que são frutos dignos do Senhor. E o fruto testifica uma vida abundante, amém? Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para dar frutos que bendizem o nome do Senhor. E Ele cuida de você, para que você produza ainda mais fruto, amém? Uma quinta verdade, a palavra diz que Jesus ele é a pedra angular e nós somos a pedra do edifício. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, de 4 a 8. 1 Pedro 2, de 4 a 8. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado.
Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Aleluia. Amados, qual o significado dessa verdade? Diga comigo: vida e segurança. Perceba, a palavra declara que Cristo, Ele é a pedra que vive, amém? E declara ainda que todos aqueles que se achegam a Ele, tornam-se pedras que vivem, amém? Então Ele é aquele que nos vivifica, Ele é aquele que traz vida, é aquele que traz a glória de Deus sobre a nossa vida. Então a palavra diz que assim sendo, nós vamos nos tornando bem ajustados. Então não existe mais realidade morta em nós, amém, irmãos? Isso fala de todas as áreas do nosso ser. Não deve haver mais qualquer realidade na sua vida morta, seja ela no espírito, na alma ou mesmo no corpo, amém? Porque todos aqueles que se achegam a Cristo são vivificados, vão sendo ajustados nele, vão sendo aperfeiçoados nele, amém? Há uma construção, uma edificação de vida ajustada para todo aquele que se aproxima de Cristo, amém? Nós precisamos crer nessa verdade. Amanhã você vai estar recebendo essa palavra e sendo ministrado por ela. Em Êxodo 15, a palavra diz para nós que quando a nação de Israel está saindo do Egito em direção à terra prometida, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Você concorda comigo que é muita gente? E a palavra diz que o Senhor se colocou no meio deles e disse: eu sou o Deus que te sara. Você pode dizer amém? A Bíblia diz para nós, irmãos, que nenhum só dos 3 milhões que saíram do Egito foram acometidos de qualquer enfermidade. Porque Ele é o Senhor que sara. Aqueles que se aproximam de Cristo têm a sua vida ajustada, têm a sua vida aperfeiçoada, de forma que a vida dos céus, ela vai tomando forma na sua vida. Então o seu espírito, ele é vivificado, e isso alcança a sua alma, e a sua alma também é vivificada, amém? Sim, é verdade que nós podemos ser tocados na nossa alma, mas a verdade que superabunda essa é que a vivificação do Espírito, quando toca a nossa alma, nós somos sarados, amém? Então você pode ser livre de toda e qualquer enfermidade da alma. Você pode ser livre de toda ansiedade, de toda perseguição na alma. Você pode ser livre de toda depressão. Você pode ser livre de toda perseguição. Você pode ser livre de absolutamente tudo, porque Cristo é vida, amém? Ele é a pedra que vive, e aqueles que se achegam a Ele tornam-se pedras vivificadas, assim diz a sua palavra. Então, irmãos, é tempo de nós manifestarmos a glória de Deus, amém? A palavra diz para nós, lá em Atos 4, que quando Pedro e João, eles são recolhidos porque eles estão anunciando no nome de Jesus, e eles são ameaçados que eles não podem agir daquela maneira. Eles olham para eles e dizem assim, diante das autoridades: vejam se importa antes que agrademos a vocês quando deveríamos agradar ao Senhor. E eles disseram assim: olha, nós estamos falando que vocês não podem falar nesse nome. E eles disseram assim: nós estamos falando que nós vamos falar desse nome, mas nós vamos açoitar vocês. E eles disseram: aleluia, glória a Deus. Irmãos, aquilo que estava no mundo já não tinha mais poder para paralisar aquele que é guiado pelo Espírito. Então, diante de um mundo tão caído, irmãos, nós precisamos manifestar a glória de Deus, amém? Olhe para essa pessoa linda, para ela, e diga assim: você é pedra ajustada, você é pedra vivificada, amém? Deixa eu dizer para você, olha, às vezes
O que lhe falta é fazer como Davi. Davi falava a sua própria alma. Davi ministrava a sua própria alma, irmãos. Eu não sei se acontece isso com todo pregador, mas comigo, geralmente é assim. Quando eu prego algo, em seguida o Senhor me prova naquilo que eu prego. No domingo nós estávamos falando sobre a verdadeira alegria. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Irmãos, de segunda-feira para cá, quanta pressão de todos os lados. Justamente para querer roubar a alegria do meu coração. E aí essa é a hora que nós precisamos ministrar a nossa própria alma. Essa é a hora que a voz do Espírito deve falar mais alto, amém? Então muitas vezes, olha, a tua alma vai querer estar abatendo você. A tua alma vai querer te entristecer, a tua alma vai dizer que você não pode, a tua alma vai dizer que está tudo perdido, que não há esperança. E essa é a hora de você entender, eu sou pedra que vive. E a pedra que vive é a pedra que vivifica. Então essa é a hora de você manifestar e manifestar a glória de Deus, amém? Há uma construção, uma edificação de vida ajustada. Você está sendo aperfeiçoado no Senhor, amém? Não olhe com olhos naturais. Não olhe para as circunstâncias. Você precisa olhar com olhos espirituais, uma construção sobre o fundamento firme, sobre uma base sólida, é uma construção que permanece, amém? Então Pedro e João disseram assim, olha, pode açoitar, vocês não irão nos calar, nada vai poder nos deter, nada vai nos parar. E eles ficaram assim, olha, o que é que nós vamos fazer com esses homens? E nada puderam fazer contra eles, porque eles eram pedras vivas, irmãos. É isso que eu e você precisamos compreender que somos. Nós somos pedras vivas, amém? Então, olha, uma construção sobre esse fundamento que nós vimos aqui, que é Cristo, um fundamento firme, sólido, é uma construção que cresce e cresce de maneira ordenada, amém? De maneira perfeita, nivelada. Então, olha, Jesus ajusta a vida daquele que nele crê, amém? Então, se há algo em desajuste na sua vida, o Senhor diz, creia, não temas, somente creia, amém? Você lembra daquilo que o Senhor falou para o centurião? Quando chegaram para ele, olha, não incomoda mais o mestre, ou melhor, para Jairo, não incomoda mais o mestre, porque sua filha já morreu. E aí Jesus olha para ele e diz assim, não temas, somente creia. Porque aquele que crê, ele tem a sua vida ajustada. Então Jairo recebeu a sua filha de volta nos seus braços. Se você crê, irmão, a sua vida será ajustada. Você pode dizer amém? Aleluia. Sexta verdade, o sumo sacerdote e o sacerdócio real. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, de 5 a 9. Verso 5. Nós lemos esse texto, né? É isso mesmo. Então, qual é o significado dessa verdade? Diga comigo, sacrifício e intercessão. Saiba que Jesus não apenas se deu por você, mas Ele também intercede por você. É isso que diz a sua palavra. Então, isso significa dizer que os olhos dele estão sobre a sua vida.
Nós ouvimos o Senhor falar isso conosco aqui nessa noite, dizendo que o Senhor de toda a terra, Ele se inclina quando nós clamamos. Ou seja, você é alguém especial diante dos olhos do Senhor. Ele ama você de uma forma distinta. Todo o amor do Senhor está destinado a você. Você é o preferido dEle. Você é amado por Ele, amém? E Ele te chama para ser participante da vida dEle. A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, amém? Ou seja, tudo o que é dEle, Ele nos tem dado por herança. Aí, irmãos, quando nós compreendemos essa verdade, tudo na nossa vida passa a ter um novo sentido. Quando você compreende essa verdade, que Ele cuida de você e que os olhos dEle estão sobre a sua vida, tudo passa a fazer um sentido diferente. Então creia nessa verdade, amém? Que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E a sétima verdade, o noivo e a noiva. Veja Efésios 5. A partir do verso 25. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia! Então, olha qual é o significado aqui dessa verdade. Diga comigo assim: prontidão. Jesus está sempre pronto, sempre de prontidão. E é assim que nós também devemos estar. Nós devemos estar preparados. Nós devemos estar prontos. Nós devemos tomar as vestes brancas e estar prontos. Amém? Entendamos, irmãos, a vida em Jesus. Agora eu e você precisamos desfrutar dessa vida. Eu tenho entendido, olha, que a vida em Cristo, ela é uma vida abundante, amém? Abundante. Ela é uma vida onde nós não temos falta de absolutamente nada, porque Ele é tudo e Ele habita em nós. E essa é a vida que o Senhor quer que você desfrute. Uma vida abundante, uma vida gloriosa, uma vida plena, uma vida cheia da presença de Deus, amém? Então você pode desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, amém, irmão? Glória a Deus, você crê nisso? Amém? Então se coloca de pé aí no lugar onde você está, em nome de Jesus. E nós vamos fazer algumas coisas.